Eles foram apelidados de isótopos radioativos ou radioisótopos. Dando continuidade ao decaimento nuclear, a gente vai ter a desintegração alfa, que nada mais é do que a emissão da partícula alfa. E esta partícula é carregada positivamente, sendo a sua carga mais 2. É formada também por 2 prótons e 2 nêutrons, expelidos pelo núcleo. O que importa saber em relação a isso é a primeira lei da radioatividade. Quando o núcleo emitir uma partícula alfa, seu número atômico vai diminuir 2 unidades e seu número de massa vai diminuir 4 unidades. E aí vamos ter um novo núcleo atômico. Temos também a desintegração beta, que é a emissão de partículas beta. Ela surge pela desintegração do nêutron, quando o elemento está bem louco mesmo, e a atira em alta velocidade para fora do núcleo. Com isso, temos a segunda lei da radioatividade. Quando o núcleo emitir uma partícula beta, seu número atômico aumenta em 1 unidade e seu número de massa não se altera, aparecendo aí um novo núcleo atômico. Por último, temos a desintegração gama. O que é? Errou se falou a emissão de partículas gama. Na verdade, a emissão não é de uma partícula, e sim de ondas eletromagnéticas, assim como a luz ou raio-x. Elas possuem um poder de penetração maior que as partículas alfa e beta, podendo atravessar até 20 centímetros no aço e 5 centímetros no chumbo. É por isso que as emissões de gama são muito perigosas no ponto de vista fisiológico, porque podem danificar tecidos vivos ou até mesmo matar. Infelizmente, se você entrar em contato com os raios gama, você não se tornará o próximo Bruce Banner, ok? A emissão gama não é representada aqui por equações, porque ela não altera nem o número atômico nem o número de massa no núcleo, beleza? Para finalizar o tema de hoje, existe o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que uma quantidade de substância radioativa reduza sua atividade pela metade. Esse P que está aí no mapa é o tempo de meia-vida. Ele também costuma ser representado como T de 1/2. Cada período de meia-vida, a massa do produto radioativo vai cair pela metade. Por isso, a gente divide por 2, depois divide por 4, depois por 8, assim sucessivamente. Gostaram? Então agora é só baixar o mapa completo no link da descrição para consultar quantas vezes quiser. Se você achou esse vídeo legal, curte aí pra gente saber. Deixe o seu comentário. Então, galera, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. A gente acabou de ver e relembrar que estamos trabalhando com núcleos instáveis. E os núcleos instáveis... Deixa eu fechar aqui minha cortina para não dar tanto reflexo. Professor, isso aí. E os núcleos instáveis, eles buscam estabilidades emitindo partículas. Então, apareceu o seguinte. Becquerel, junto com o Rutherford, fizeram um experimento. Então, aqui, ó, experimento de Becquerel. E Rutherford. O que eles fizeram? Eles pegaram uma caixa de chumbo, essa caixa de chumbo tinha um orifício, e aqui dentro eles colocaram urânio. Por quê urânio? Porque eles já sabiam que o urânio era um elemento naturalmente radioativo. Esse urânio, galera, vai emitir as radiações. Ele é um elemento radioativo, então ele naturalmente vai emitir ondas e partículas eletromagnéticas em busca da estabilização do núcleo. E ele colocou isso para ser submetido a 2 placas elétricas carregadas. Uma placa elétrica carregada positivamente e outra placa elétrica carregada negativamente. E aqui atrás colocou um anteparo. Tá? Aqui atrás colocou um filme fotográfico. Gente, o que vai acontecer? Qual era a ideia? Você sabe que essas placas elétricas aqui, carregadas positivamente e negativamente, vão criar campos elétricos. A ideia era verificar se essa radiação sofria influência de campos elétricos
Tudo bem? A ideia era ver se a radiação sofre influência de campos elétricos e nada mais do que isso, tá? E nada além disso. É verificar se sofre influência de campos elétricos. Meu, o que aconteceu? Ele verificou que tinha uma área de revelação que era perpendicular aos raios, às radiações que entravam no campo elétrico. Ele viu que tinha uma outra área de revelação desviada para o lado negativo da placa, e ele viu que tinha uma área de revelação desviada para o lado positivo da placa. Ou seja, a radiação inicial era decomposta em três. Tá claro isso? Se decompõe em três partes. Uma parte que, se ela é atraída para o lado negativo, é porque ela tem carga o quê? Diz para mim, positiva ou negativa? Negativa. Ou Se positiva? ela é atraída para o lado negativo, ela tem carga o quê? Positiva. Positiva. Muito bem, Lucas. Se ela é atraída para o lado negativo, é porque ela tem carga o quê? Negativo. Negativa. Se tem carga positiva e negativa, ela é formada por partículas. Partículas. Então, aqui, ele chamou de partícula alfa, partícula alfa, e aqui embaixo chamou de partícula beta. E aqui não sofreu desvio nenhum. É porque não tem carga. Se não tem carga, não é partícula. É simplesmente uma onda eletromagnética. Se é simplesmente uma onda eletromagnética, não é partícula. Ele chamou de radiação. Então, ele é a radiação gama. Então, olha só. Se tem carga, tem matéria. Se tem matéria, eu posso chamar de partícula. Se não tem carga, não tem matéria. Se não tem matéria, eu não posso chamar de partícula. Vai ser simplesmente uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética, comportamento igual a luz. Vai ser uma onda a navegar no espaço. Tudo bem? Então, ela não é partícula gama. É a radiação gama. Ah, eu não posso falar radiação alfa, radiação beta? Posso. Posso falar radiação alfa, radiação beta. Mas eu não posso chamar a radiação gama de partícula gama. Por quê? Porque gama não tem o quê? Matéria. Gama não tem matéria. Tudo bem? Gama não tem matéria. Fechou a ideia? Então, a gente tem aqui, ó, seguintes radiações. Ó, radiações. A partícula alfa, a partícula beta e a radiação, que é uma onda eletromagnética, onda
magnética, que é a radiação gama. E aí, com esse experimento, foi possível estudar as características de cada uma dessas radiações, das partículas alfa, da beta e da gama. Primeiro, olha só, a carga. Alfa é positivo, beta é negativo. Gama não tem carga. Alfa, cara, alfa sofreu um pequeno desvio para o lado do negativo. Beta sofreu um grande desvio para o lado do positivo. Se sofreu um pequeno desvio, é porque a atração foi grande ou foi pequena? Pode repetir? Se sofreu um pequeno desvio, porque a atração foi grande ou foi pequena? Tanto faz. Depende do tamanho, Lucas, da partícula. A atração pode ser grande, mas se eu sou pesado, eu vou me arrastar menos. Entendeu a ideia? Entendi. Agora aqui, ó, a atração, ó, positivo e negativo, é a mesma. Mas por que desviou muito? Porque aqui eu sou mais leve que a partícula alfa. Entendi. Então eu vou desviar mais. Legal? Então, a análise desse experimento levou a buscar as características das partículas alfa, beta e gama. E é a que a gente vai ver aqui agora. As características das partículas alfa, beta e gama. Se segura aí. Vem cá. Acabei de te falar que a mais pesada é a alfa. A menos pesada é a beta. E a gama? Nem massa tem, né? Então, qual que você acha de radiação que propaga mais rápido no espaço? Alfa, beta ou gama? Gama. Opa, a gama se propaga mais rápido no espaço. A gama se propaga mais rápido no espaço. A gama se propaga, para você ter uma ideia, na velocidade da luz, galera. Vixe. A gama se propaga na velocidade da luz. A gama se propaga na velocidade da luz. É simplesmente onda eletromagnética, então vai se propagar na velocidade da luz. Tudo bem? É rápida. Tá? Então, aqui vamos às características. Então, nós temos aqui, ó, partícula, alfa, partícula beta, radiação gama. Vamos lá. Vamos montar um quadro. Símbolo. Símbolo, então, alfa, beta e gama. Carga. Carga. Alfa é positivo, beta é negativo e alfa não tem carga. Composição. Composição. A alfa, ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons. A beta é um elétron. E a gama é simplesmente uma onda eletromagnética. Ô, gente, você não ficou curioso aqui com nada, não? Não é instabilidade do núcleo. E aí eu não vou emitir. A instabilidade do núcleo na relação de prótons e nêutrons. Como é que eu vou emitir partícula beta e beta é um elétron, se no núcleo não tem um elétron?
Curioso. Curioso. E a gente vai chegar nisso hoje. Vou te mostrar como é que sai esse negativo do núcleo. Representação. Olha só. A alfa é 2, número de massa é o que fica aqui em cima. É a somatória de prótons mais nêutrons, 4. Beta, como é que representa? 0 e menos 1. Número atômico representa a quantidade de prótons. O contrário de prótons é elétrons. Então, aqui o menos 1. E o gama? Não tem prótons, nem nêutrons, nem elétrons. Gama é 0 e 0. Tá aqui, ó. Printa o quadro. Printa o quadro. E a gente vai continuar nele aí. Ele ainda vai mais, ó. Printa o quadro da representação alfa, beta e gama. Ok. Printou? Uhum, já printei. Professor, Isso pronto. aí. Printa o quadro alfa, beta e gama. Porque depois da representação, a gente continua. A gente vai aqui, agora de vez no símbolo, vamos na velocidade de propagação. Uhum. Velocidade. Gente, qual é a partícula mais gordinha? Alfa. Alfa. A menos gordinha, que não tem massa nenhuma. Gama. Então, cara, quem é que vai correr mais rápido? Essa é a ideia, a velocidade aí. A gama. Então, primeiro, quem se propaga mais rápido? A gama, depois a beta, depois a alfa. Então, olha, velocidade de propagação. Vai ter aqui, ó, 95% a 100%. Que isso? 100% da velocidade da luz, espera aí. Velocidade. Velocidade da luz. Legal? De 90 a 95% da luz. E aqui, ó, a gordinha de 5 a 10% da velocidade da luz. Olha que massa. Velocidade da luz, 90% da luz, 10% da luz. Aí, gente, se a radiação gama é aqui a velocidade maior, se eu sou atingido pela radiação, qual é dessas radiações que vai penetrar mais fundo no meu corpo? A que se propaga mais rápido. Então, qual que vai penetrar mais a fundo do meu corpo? A radiação qual? Gama. Tudo bem? Então, é bem o seguinte. Olha só. Você quer se proteger da radiação alfa? Simplesmente, você coloca roupas pesadas, roupa comprida. Põe uma burca. Legal? Coloca uma burca. Você está protegido da radiação alfa. Tudo bem? Mas simplesmente estar com uma roupa pesada, com uma burca, você não vai estar protegido da radiação beta, da partícula beta. Para isso, você tem que estar dentro de um quarto com as paredes de concreto. Você já viu que, para se proteger, muitas vezes, nos filmes, o pessoal está atrás de paredes de concreto?
faz construções de concreto, além de estar com aquelas roupas de proteção radioativa, está atrás de paredes de concreto. Já viu isso? Já, muitas vezes. Beleza. E para finalizar, para se proteger da radiação gama, não adianta estar no quarto de concreto com burca, com luz apagada. A radiação gama te pega. Não tem jeito, a radiação gama te pega. Vixe. A luz apagada não vai te proteger de nada, querido. Ela vai te pegar, meu amigo. Você precisa estar o quê? Protegido com placas de quê? Chumbo. Tudo bem? Você tem que estar protegido com placas de quê? De chumbo. Legal? Então, em termos de poder de penetração, qual é a radiação que penetra mais nas coisas? Qual é a radiação que vai ter o maior poder de penetração? Sem dúvida, a gama. A gama. Ela te pega no quarto escuro, no quarto de concreto com burca. Ela te pega. Então, é o seguinte. Poder de penetração. Poder de penetração. Olha só. Alto. Médio. Baixo. Muitos vestibulares gostam de colocar assim, ó, um anteparo, aí coloca aqui, tipo vidro. O outro anteparo, concreto. E o outro anteparo, chumbo. E aí coloca as radiações. 1, 2 e 3. Aí pede para você identificar qual é a radiação 1, qual é a radiação 2. Lógico que não bota em ordem bonitinho assim, né? Qual é a radiação 3? Vamos lá. Qual é a radiação que parou aqui na proteção de vidro? Qual que foi? Alfa. Então, aqui, ó, 1, alfa. Passou pela proteção de vidro, mas parou no concreto. Partícula? Beta. Beta. Passou por todo mundo, mas parou no chumbo. Quem que é? Gama. Gama. Por que que você vai tirar raio-x e quando você vai tirar raio-x, você usa proteções de chumbo? Porque a frequência de onda da radiação gama é igual à frequência de onda do raio-x. Mas o raio-x é um fenômeno radioativo? Não. O raio-x não é um fenômeno radioativo. Vimos aula passada, o raio-x é a pancada dos elétrons no anteparo de vidro que cria uma onda eletromagnética e não se sabia qual era, por isso o nome X. Essa onda eletromagnética produzida tem a mesma frequência de onda da radiação gama. Por isso que a radioatividade também revela uma chapa fotográfica. Por isso que ela foi descoberta dessa forma. Então, uma exposição prolongada ao raio-x é a mesma coisa que exposição prolongada à radiação gama. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Completamente diferente uma da outra. Olha que bonito. O raio-x é um fenômeno químico porque trabalha com elétrons, radiação gama é um fenômeno nuclear. Beleza? Separem bem isso. Tá? Separem bem isso. Tudo bem? Vamos separar bem isso. Podemos continuar até aqui, foi? Foi. Pode continuar. Então, olha só.
O que acontece com um átomo quando ele emite uma partícula alfa? O que acontece com um átomo quando ele emite uma partícula alfa? O átomo, quando emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons do seu núcleo. E estamos trabalhando com a primeira lei da desintegração radioativa. Que são as leis das emissões radioativas. Leis das emissões radioativas. Essas leis das emissões radioativas, o cara que trabalhou com ela foi Soddy, um cara chamado Soddy. E o Soddy, ele trabalhou com essas leis, tanto da emissão da partícula alfa quanto da partícula beta, dentro do laboratório de Rutherford. E ele teve auxílio de vários outros cientistas. Então, vamos lá. Vou te mostrar como é que é. A primeira lei é da emissão partícula alfa. Olha só, a partícula alfa, ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, número de massa 4. Então, eu tinha um núcleo que perde 2 prótons. Se ele perde 2 prótons, o elemento químico continua sendo ele mesmo? Aquele elemento químico continua sendo ele mesmo? Eu tinha um elemento químico de número atômico 90, perdeu 2, continua sendo ele mesmo? Não, mudou o número atômico, muda o elemento químico. Como assim, professor? Olha só, eu tenho o urânio, número atômico 92, número de massa 238. Esse aqui, como eu falei na aula passada, é o urânio que mais tem na natureza. Não é o urânio utilizado em grande escala em reatores nucleares e em bombas atômicas. O urânio utilizado em larga escala em reatores nucleares é o urânio 235, que tem pouca porcentagem dele na natureza. Então, assim, a gente extrai o urânio e aí a gente vai fazer o enriquecimento desse urânio. Como é que é? Para utilizar em reator nuclear. Eu vou eliminar essa amostra do urânio 238, deixando só a amostra do urânio 235. Aí eu vou ter uma amostra 100% de urânio 235. Legal? Então, eu vou eliminando a amostra do 238 até chegar no 235. Só ter a quantidade do 235. É tipo assim, só canetas pretas e roxas. Então, eu vou tirar vermelho e azul da minha amostra. Tirei vermelho e azul da minha amostra. Canetas pretas e roxas são de urânio 235. Então, agora eu tenho aqui uma amostra enriquecida. Beleza? É isso que a gente faz. Mas com essa amostra aqui de urânio, com esse elemento urânio aqui, dá para fazer bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos, ele naturalmente, é um núcleo instável pela relação de prótons e nêutrons, vai emitir, se emite, a emissão da partícula alfa vai ser representada dentro de uma equação química no reagente ou no produto? Conta para mim. Produto. Muito bem, Lucas. Vai estar lá no produto. Legal? Vai estar lá no produto. Então, olha, setinha, e ele vai estar lá no produto, partícula alfa. Beleza? E aqui vai estar, ó, 2 e 4. O que acontece? Olha só, saíram 2 prótons.
Então, meu número atômico era 92, perdi 2. O número atômico que vai continuar, se perdeu 2 prótons, vai sobrar quantos prótons ali no núcleo? 90. Número de massa tinha 238. Perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, perdeu 4 unidades. De 238 passou a ser quanto? 234. Meus amores, só de mudar o número atômico, se muda o número atômico, muda o elemento químico. De urânio, ele passa a ser agora o tório. Porque toda vez que muda o número atômico, muda o elemento químico. Toda vez que muda o número atômico, muda o elemento químico. Toda vez que muda o número atômico, muda o elemento químico. Legal? Beleza. Isso acontece quando eu vou emitir uma partícula alfa. Então, toda vez que emite uma alfa, o elemento X de número atômico Z, número de massa A, ao emitir uma partícula alfa, número de massa 2, ou número atômico 2, número de massa 4, se transforma no elemento Y de número atômico Z menos 2 a menos 4. Essa é a primeira lei das emissões radioativas. Essa é a primeira lei das emissões radioativas. Só que ele não pode emitir mais do que uma alfa. Ele pode emitir 4, 5 alfas. Se ele emitir 5 alfas, quanto que ele vai perder no número atômico? Cada alfa ele perde 2. Se ele emitir 5, ele vai perder quantos no número atômico? 10. E no número de massa? 20. Porque vai ser 5 aqui, ó. Vão ser 5 partículas alfas. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Legal? Ele pode perder mais, ele pode eliminar mais do que uma. Quando ele elimina só uma, ó, vai perder de cada uma alfa que ele emite, perde de 2 em 2 no número atômico. Cada alfa que ele emite, perde de 4 em 4 no número de massa. Tudo bem? Professor, Fala, Lucas. é possível, tipo, sair, tipo, uma alfa e outra uma beta, tipo, mais de um tipo? É lógico. Ah, É tá. isso foi por isso que ele conseguiu descobrir que tinha alfa, beta e gama. Lembra lá no experimento no primeiro? Ah, Ele pegou o urânio, aí pegou o urânio, veio a radiação, passou pelo campo elétrico, ele viu que tinha 3. Legal? tá, entendi, certo. Então, assim, vai vir alfa com gama, beta com gama, alfa e beta, gama, alfa, beta e gama. Legal? Uhum. Falou? Certo. Nunca vai vir, tipo, alfa sozinho. Se aqui é alfa, tem gama. Mas gama não vai influenciar em nada, porque gama é 0 e 0. Verdade. Beta, Entendi. legal, vai vir beta. Mas beta é 0 e 0. Ou, vai vir a beta. Beta com gama, mas gama é 0 e 0. Alfa, beta e gama. Só gama. A única que pode vir sozinho é a gama. Tá? Entendi, certo. A única que vem sozinha é gama. Olha só, essa é a primeira lei. A segunda lei é a emissão da partícula beta. E olha só que massa é a partícula beta. A partícula beta é carga o quê? Negativa. Se a partícula beta é carga negativa, ele é um elétron. Vixe, mas como vem o elétron do núcleo? Vou te mostrar. Partícula beta.
0 e menos 1. E aí, o Lucas e a Ana, que vão fazer vestibular ainda, além do Enem, isso aqui pode te ajudá-los. Olha só, eu vou usar o carbono radioativo 14. O carbono radioativo tem 6 prótons e 8 nêutrons. Prótons 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nêutrons 8. Gente, quem é que ele tem a mais? Prótons, ele tem 6. Nêutrons, ele tem 8. Quem é que ele tem a mais nesse núcleo para deixar ele instável? Nêutrons. Nêutrons. Então, esse núcleo está instável. Instável, porque ele tem nêutrons demais. Então, bicho, vou me livrar de um desses nêutrons. Vou quebrar um desses nêutrons. Então, a gente vai pegar um nêutron desse e vai quebrar. Paf! No que quebra um desses nêutrons, olha que massa. Esse nêutron vai se quebrar em carga positiva e negativa. Por isso que ele é nêutron. Porque dentro dele tem uma carga positiva e uma carga o quê? Negativa. Tem um próton e tem um elétron. Esse próton fica no núcleo, porque o lugar de próton é aonde? No núcleo ou na eletrosfera? No núcleo. No núcleo. E esse elétron, lugar de elétron é no núcleo? Eletrosfera. Não. Ele vai embora para a eletrosfera, sai do núcleo. Então, aqui, ó, sai do núcleo, como partícula beta. E aí, o que aconteceu com o núcleo? Olha só. Perdeu um nêutron. Então, de 8, porque quebrou. De 8 ficou com quantos? Era 8. Quebrei quantos nêutrons? 7. 7. Só que quando quebrou um nêutron, ganhou um próton. De 6 ficou com quantos? 7. Legal? Ficou Ok. com 7. Ó, não quebrou? Não aumentou? Esse cara não ficou no núcleo? Então agora ficou com 7 prótons e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Esse núcleo aqui é um núcleo estável. Tudo bem? É um núcleo estável. Então, o que aconteceu aqui? Esse carbono emitiu uma partícula beta. Esse carbono, número atômico 6, número de massa 14, emitiu uma partícula beta. Quem é a partícula beta? É o elétron que saiu do núcleo. Como é que esse elétron saiu do núcleo, Lucas?
Foi um nêutron que se quebrou. Quando o nêutron quebra, o que acontece com o número atômico? Aumenta uma unidade. Tudo bem? Hein, Lucas? Sim. Porque, olha só, se eu for fazer o A, o que é A? A é igual a Z mais N. 6 mais 8, 14. Se eu for fazer o A aqui, olha o A aqui. Z mais N, A. Também vai 7 mais 7, 14. Interessante. Legal? Isso. Por quê? Uhum. Ó, quebrou. Esse elétron vai embora, mas esse próton fica. Legal? Então, o número atômico aumenta, o número de massa continua o mesmo, e se muda o número atômico, muda o elemento químico. Aí E se por que isso estabilizou. acontece? Isso acontece porque, olha só, a gente tem um nêutron, número atômico de massa 1, número atômico 0, que se quebra em um próton e um elétron. Este próton fica no núcleo, e esse elétron é a partícula beta, que vai embora. Esse nêutron quebra, o próton fica no núcleo. Se esse próton, o nêutron quebrou, o próton ficou no núcleo, aumenta o número atômico. De 6 passa para 7. Se fosse de 23, passa para 24. Tudo bem? Ok, tudo bem. E o que acontece com o número de massa? O número de massa não muda, porque 6 com 8, 14. 7 com 7, 14. O número não muda. Legal? O número não muda. Isso aqui é o que acontece com o carbono radioativo. O carbono radioativo, naturalmente, emite partícula beta e se transforma no nitrogênio. Tá? Se transforma no nitrogênio. Se transforma no nitrogênio, que é o elemento não radioativo. Esse aqui é o carbono radioativo. Certo? Todo elemento que emite uma partícula beta, emitiu uma partícula beta, por quê? Porque eu tinha nêutrons demais, quebrei o nêutron, no que quebrou o nêutron, um próton fica, o elétron sai. O elétron sai em forma de partícula beta. Na hora que o próton fica, o número atômico aumenta. Então, como é que é a lei da emissão da partícula beta? Como é que é a lei da emissão da partícula beta? É o seguinte, ao emitir a partícula beta, o número atômico aumenta quantas unidades? Uma. Então, olha só como é que fica a lei. Olha aqui. O elemento X, de número atômico Z, número de massa A, ao emitir uma partícula beta, se transmuta no elemento Y, de número atômico Z mais 1, e número de massa. Muda o número de massa? 14 continuou 14. E o 6? Virou quanto? 7. 7. Tanto é que, Lucas, se eu fizer a conta aqui, 7 menos 1, quanto é que dá? 6. Ah, não, dá 6. Legal? Uhum. Beleza? Então, olha só. Se eu fizer aqui, se aqui for 234, qual vai ser o número atômico desse elemento aqui?
É 235? Pronto. Opa. Cada vez que você emite uma partícula beta, você aumenta uma unidade no número atômico. Sacou a ideia? Saquei. Se eu emitir 10 partículas betas, 10 partículas betas, se eu emitir 10 partículas betas, quantas unidades eu vou aumentar? 10 partículas betas. Oi? 10 unidades. 10. 10 Legal? unidades. Ok. Show de bola. Agora eu quero que você teste aqui comigo. Olha só. Deixa eu pegar aqui o exercício. Beleza. Esse aqui, ó. Dá para ler aí? O roxo? Sim, dá para ler. Então é esse aí, ó. Determine o número de partículas alfa e beta que foram eliminadas por um átomo de rádio para que ele fosse transformado em um átomo de X, número atômico 84,210. A ideia que você tem que usar é o seguinte. A ideia que a gente tem que usar é o seguinte. Eu tenho um elemento rádio, radônio, 86 e 226, emitindo alfa 2 e 4 e beta 0 e menos 1 até se transformar no elemento X 84,210. Eu quero saber a quantidade de partículas alfa e a quantidade de partículas beta. Se você montar isso aqui, que sumiu ali porque diminuiu a bateria, vamos lá. Olha lá, vai voltar ali para o quadro. Se você conseguir montar o que está aqui, ó, no quadro, você consegue resolver. Tenta aí, Lucas. Tenta aí, Ana. Rapidamente, Ok. vamos ver. Quais são as partículas que vão mexer só no número de massa? Alfa e beta. A beta vai mexer no número de massa?
Opa, não, peraí. Não, não vai. Só a Então, alfa. então, toda variação que tem no número de massa só depende do alfa. Então, se eu observar a variação do número de massa, eu já acho a alfa. Acha quantas alfa aí para mim? Consegui. Conseguiu? Ana, ou não entendeu? Já consegui, já terminei. Tá, quantas alfa? 4, E beta? 6. Anotou aí o exercício, Lucas? Anotei. Então, eu vou fazer contigo, beleza? Ok. Então, vamos. Olha só o que eu te falei. A beta não vai fazer a variação do número de massa. Toda variação do número de massa só depende de quem? Da alfa. Então, olha só. 226 para o 210, toda essa variação de 16 unidades só está dependendo de quem? Do alfa. Então, a emissão de partícula alfa vai fazer a variação de 16 unidades. Só que a alfa só emite de quanto? De 4 em 4. Então, 16 dividido por 4, eu vou ter o quê? 4. Isso quer dizer que eu vou emitir 4 unidades alfa. Então, olha só. Se eu chego aqui, estou emitindo 4, estou variando 16 unidades em cima, aqui embaixo eu estou variando quantas unidades? No número atômico. Hein, Lucas? 8? 8. Peraí. 8. De boa. Então, eu comecei com 86. Vou perder 8. Quanto é que eu vou ter? 70 e quantos? 78. 78. Só que eu quero chegar aonde? No 84. 4. Só que daí, olha, para chegar no 84, eu vou emitir partícula beta. E o beta aumenta de 1 em 1. Então, quantas betas eu vou emitir? Para chegar no 84, eu tenho que somar quantos? 6. Legal? Entendi. Certo. Foi assim que você pensou, Ana? Foi desse jeito. Foi? Aham. Aí eu coloquei um X, fiquei 78 mais X igual a 84. Aí deu 6. Aí eu coloquei 6. 4 e 6. Tudo bem? Chegamos aqui. Legal? Nas emissões. Uma coisa muito interessante depois disso, legal? É que a radiação alfa, a radiação gama, ela não influencia, mas ela sempre está junto, dentro desse processo de transmutação. Existem processos de transmutação artificial. O processo de transmutação artificial é quando eu pego um elemento, bombardeio com uma partícula radioativa, um próton, então eu pego aqui um X qualquer, vou bombardear com um próton, vou transformar aqui em um elemento Y e vou dar um outro aqui, ó, um nêutron, 1 e 0. Legal? Esse aqui é um processo de transmutação artificial. Eu estou fazendo o X se transformar no Y através de um bombardeio de uma partícula. Ou então eu pego aqui o Y, vou bombardear com alfa 2 e 4 e ele se transforma no elemento Z. Isso aqui são processos não naturais. São transmutações artificiais.
artificiais. Tá? São transmutações artificiais. Mas nos vestibulares, a maior parte deles trabalham com o que acabamos de estudar, que são as transmutações naturais do elemento radioativo emitindo as partículas. Então não se preocupem, faremos exercícios com todos eles. Mas aí você já sabe como se comportam as leis das emissões radioativas, tá? Uma coisa importante que nós temos que saber é a questão da cinética das desintegrações. Cinética das desintegrações radioativas. O povo pensa assim, a radioatividade é muito ruim. Não. Cara, tem radioisótopos que são utilizados na radiologia para fazer contraste. Por exemplo, você quer fazer um contraste, tirar uma radiografia da tireoide. Então, você toma um contraste, um marcador, que vai fazer a luminescência da tireoide. Ele reage com algumas células da tireoide. Então, você toma um iodo. Esse iodo mais radioativo, ele marca a tireoide. E aí, na hora do raio-x, vai estar lá brilhando a tireoide. É mó maneirão. E isso não é uma coisa negativa. Para mim, é que sou alérgico a iodo. Se eu fizer isso, eu já era. Tá? Se eu fizer isso, eu já era. Tomei uma vez, cara, bicho, fechou a glote, quase que eu fui. Quase que eu fui para além. Ixi, o copinho tá sujo. E aí, nessa brincadeira, você pode jogar, por exemplo, um marcador radioativo com meia-vida baixa. O que é meia-vida? É o tempo que ele fica ativo, metade de sua amostra. Você joga ele lá no cano, certo? E passa na tubulação, e eu estou aqui em cima da Terra, medindo aqui o cano lá embaixo. Cara, a radioatividade, e é onde tem um ponto onde o nível de radioatividade aumenta, aumentou, é onde tem um vazamento. Certo? De vez de desligar a tubulação toda, mandar o robozinho lá e eu controlar o robozinho, não, manda o marcador e vou acompanhando por cima. Produz um morango aqui em Brasília. Quero mandar o morango lá para a Rússia. Você pega o morango, joga radiação alfa em cima dele, alfa não, radiação gama, mata o fungo do alimento, embala e congela, bicho, passa meses dentro do navio, refrigerado, e chega lá sem um funguinho. Morango dá fungo fácil, né? Você abriu, começou a comer, logo, se você não comer tudo, dá fungo, né? Então, assim, tem utilizações positivas para a radiação. Não é porque teve Chernobyl, teve Goiânia, tem vários acidentes com a radioatividade, Fukushima, que a coisa é só desgraça. Tá? O bom uso do conhecimento nuclear trazem coisas boas. Trazem coisas muito boas. Legal? Mas, e sabendo disso, a gente consegue trabalhar com a cinética das desintegrações. O que é a cinética das desintegrações? É o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. Por exemplo, carbono 14. Se eu tenho aqui, 10 gramas do carbono 14 dentro do meu corpo, o tempo de minha vida é o tempo necessário para que metade dessa amostra se desintegre e vire nitrogênio, vire outra coisa. A gente já viu que a reação de desintegração do carbono 14 hoje, carbono 6, ele vai emitir a partícula beta e vai se transformar no nitrogênio 7. O professor caiu. De novo? Tá. Vai se transformar no nitrogênio 7. Legal?
Mas olha só, quanto tempo isso acontece? Se eu tiver 10 gramas, para sobrar só 5 gramas, ou seja, 5 gramas ir embora, sobrar aqui, ó, só 5 gramas de carbono 14, bicho, isso aqui vai demorar 5.600 anos. Sabe do iodo que eu falei? Uhum. Do iodo que eu falei que a gente toma? Cara, meia horinha vai embora, metade da amostra. E aí entra num nível que não faz mais mal para o corpo, não faz nada. A maior parte do material radioativo que tem no planeta, a concentração é baixa, não faz mal. Legal? Então, olha só, de 5 gramas, se eu quiser aqui, ó, olha só, beleza, parei de consumir, eu quero agora, ó, 2,5 gramas de carbono 14. Do fóssil que parou de se abastecer, que ano passado eu falei do fóssil, que a gente tem uma relação de quantidade de carbono normal com carbono 14. Toda vez que a gente está vivo, a relação se mantém. A gente parou de se alimentar, o carbono 14 começa a se desintegrar. Então a quantidade começa a cair. Caiu metade. Metade da metade. Outros 5.600 anos. Metade da metade da metade. 1,25 gramas. Mais 5.600 anos. E aí vai embora, Lucas. Metade da metade da metade da metade. Quanto é que é metade disso aqui? Quanto é que é metade disso? 0,625, o que que diz? 625. 25. Outros 5.600 anos. Repara que 5.600 anos para esse elemento sempre repete. Então, isso aqui, gente, é chamado de tempo de meia vida. O que vem ser tempo de meia vida? É o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa, tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. Então, você tinha uma massa inicial de 10. Metade dessa amostra, M0 dividido por 2. 5. Demorou quanto tempo? 5.600 anos. Passou um período de meia-vida. Legal? Quando passa 2 períodos de meia-vida, Lucas, o que aconteceu? É a metade da... Metade. Então, é a massa inicial dividido por 4. Uia. Se eu passar 3 períodos de meia-vida, é a metade da metade da metade. É a massa inicial dividido por 8. Ah, tá. Se passar 4 períodos de meia-vida, é a massa inicial dividido por 16. Olha que maneiro, velho. É a massa inicial dividido por 16. Legal? Repara que isso aqui, gente, 16 é 2 elevado a quanto?
16 é 2 elevado a quanto? 4. Quantos períodos de meia-vida passaram? 4 períodos. 4 períodos de meia-vida. Então, eu posso falar que a massa final é igual à massa inicial dividido 2 elevado a x, onde x é a quantidade de períodos de meia-vida. Onde x é igual à quantidade de períodos de meia-vida. Cara, entramos na função logarítmica. Aliás, numa função exponencial. Qual é o tempo total? É 5.600 anos vezes quanto? Para chegar aqui no 0,625. É 5.600 anos vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Então, o tempo total vai ser igual a t meio vezes a quantidade de períodos de meia-vida. Olha que massa. O tempo total é igual a t meio vezes a quantidade de períodos de meia-vida. Legal. Se eu te falar que eu quero 5 meia-vidas, qual é a massa final? Se você sabe a massa inicial, é massa inicial dividido por 2 elevado a 5. Você achou a massa final. A massa final. Se você tem que o período de meia-vida é de 30 anos, 30 anos vezes 5, 150 anos, o tempo total. No caso aqui é 5.600 vezes 5. 5.600 vezes 5, você vai pegar isso aqui, vai dar mais, vai dar 28 mil. 28 mil anos. Legal? 28 mil anos no exemplo do carbono 14. E vem cá, se é metade da metade da metade, algum dia eu vou chegar no zero? Zerar essa brincadeira toda? Eu acho que não. Não, porque sempre vai ter um resíduo. Ixi, Legal? Então, entendi. a curva, se eu for fazer uma curva, a curva vai ser assim, ó. Quase batendo no zero. Mas alguma vez vai bater no zero? Não. Não. Mas aí o seguinte, o que, que acontece? A quantidade do elemento radioativo vai ser tão pequena que já não vai mais fazer mal. Agora, pensa lá em Chernobyl. Eu tinha o urânio emitiu uma alfa. Aí se transformou no tório. O tório é outro elemento radioativo. Então, vamos lá. Eu tinha 500 mil quilos de urânio. Minha vida do urânio é 300 anos. A minha vida do tório é 150 anos. Aí o tório emite uma beta. Voltou para o outro 91, o paládio. O paládio. Que tem minha vida 300... Quer dizer, eu consigo criar uma série de vários elementos radioativos se desintegrando. Cada elemento radioativo, cada massa de elemento radioativo que ficou lá tem um período de meia-vida diferente. Nossa. Então, de 86 para cá, 86 para cá, deram 34 anos. Legal. Mas de lá para cá, bicho, é o seguinte, não chegamos nem na metade da amostra de urânio se desintegrando. Então, nem dos outros, porque o urânio se desintegra e transforma em outro. Nem dos outros ainda começaram a chegar perto da minha vida, entendeu? Entendi. Então, aquele pedaço ali ainda vai continuar sendo radioativo e fazendo mal para o meio ambiente e para as pessoas centenas e milhões de anos ainda. Nossa. Então, não é assim. O Césio 137,
desencadeou uma cadeia de elementos radioativos que pegaram e fizeram um aterro sanitário provisório para aquele material radioativo. E de provisório está lá até hoje. Nossa, Gente, está lá até hoje. Se não tomar cuidado, vai dar problema. não é brincadeira mexer com isso. Não, não é. Tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque, olha só, aqui eu usei o exemplo do carbono 14, que naturalmente fica um nitrogênio estável. Mas se eu pego um urânio que se transforma em outro elemento que não é radioativo, eu crio outra série de desintegração de elemento radioativo, que tem outra meia-vida. Captou a ideia? Uhum. Então, eu vou ter várias séries paralelas de elementos se desintegrando com meias-vidas diferentes. Ixi. Então, essa birosca não acaba nunca. Essa aqui é a teoria. Agora eu vou aplicar. Tudo bem? Ana, tá beleza? Aninha? Tudo. Então tá. Aula que vem eu volto desse ponto e a gente continua daqui. Falou? Ok. Retomo daqui, a gente revê isso aqui e vai fazer exercício disso. E vamos para a fissão e desintegração. E vai ser uma aula de retomar esse ponto e muito exercício sobre isso. Vou pegar todos que caíram no Enem e vou fazer com vocês. Falou? Top. Certo. Beleza. Ok. Então, valeu, galera. Até mais. Até. Tchau. Tchau.